Quem quiser ir fazendo pergunta por enquanto, está liberado aí, a gente vai responder. Boa noite, professor. Boa noite, João Paulo. Eu tenho, assim, na verdade, uma curiosidade no sentido da assistência técnica. Assim, no sentido, por exemplo, quando a gente corre atrás, né, dos escritórios de advocacia para ser assistente deles, né, ou para produzir um parecer técnico, ou para produzir a aquisitação, o esquisito, não é isso? Isso. Aí, no caso, como é que fica o passo a passo, vamos dizer assim, do processo? E o advogado insere a gente no processo, é isso? Não, No processo? a sua pergunta é muito boa. Deixa eu só ver se eu consigo soltar o áudio aqui. Bom, então vamos lá. O João Paulo me perguntou aqui o seguinte, ó, vamos numa situação de hipótese, eu estarei trabalhando para uma das partes, ou o autor ou o réu, como assistente técnico. Ele tem uma dúvida de como que ele vai ser inserido nos autos do processo, caso ele venha fazer o parecer técnico ou a aquisitação estratégica desse determinado cliente, que é o autor ou é o réu. O advogado, ele tem condições de peticionar. O advogado, tanto do autor como do réu, ele tem condição de peticionar. Então, o que ele vai fazer? Ele vai subir uma petição para os autos do processo, informando que ele contratou um assistente técnico para fazer o parecer técnico e elaborar os quesitos estratégicos. E o juiz, então, por favor, qualifique esse assistente técnico como, dentro dos autos do processo, como um participante por parte do autor ou do réu. Perfeito? Então, é dessa forma. Agora, você, assistente técnico, você consegue entrar no processo e peticionar, mexer? Não. É só o autor que te contratou ou o réu que te contratou, o advogado, né? Representando o autor ou representando o réu. Perfeito? Porque você não foi nomeado pelo juiz, você não é um perito do juiz, você foi contratado à parte por um desses, do autor ou do réu. Então, isso te impede de mexer no processo. Deu a entender, professor. Agora, outra pergunta é assim, no sentido que, se eu quiser só fornecer o parecer técnico, ou eu só quiser só fazer a aquisitação técnica, ele vai agir dessa mesma forma que o senhor salientou aí, não é isso? Sim, sim. Tanto para fazer o parecer técnico, como a aquisitação estratégica, responder quanto impugnar um laudo, seja lá o que for, você trabalhando para o autor e para o réu, você foi contratado de forma particular pelo autor e pelo réu. E, portanto, você não tem autonomia para mexer no processo em nada, nem subpetição, nada. Você entrega as suas petições, você entrega o teu parecer, você entrega a tua aquisitação estratégica para o advogado que te contratou e ele sobe para os autos do processo isso. Perfeito. Só mais uma pergunta, professor. Eu acompanhei no grupo Telegram alguns colegas relatando que o juiz impugnou a coleta remota, certo? Então, eu pensei assim, caso esse colega quisesse me contratar como correspondente para fazer essa coleta, ele teria que manifestar também nos autos, colocar meu nome, o João, o perito, tal, ele teria que fazer essa petição que chama, professor, para que eu pudesse fazer essa coleta? É uma petição. Ele vai ter que fazer isso, tá? Ele vai ter que peticionar nos autos do processo, te qualificando lá dentro, dizendo que você é uma pessoa que está indo no lugar do perito e que tem capacidade para isso e está indo para fazer a coleta de padrões. Vai colocar o seu CPF, vai te identificar dentro do processo. Entendi. Obrigado, professor. Boa noite, tá me ouvindo? Boa noite a todos. Estou te ouvindo, Elton. Professor Mauri, aproveitando a deixa aí do nosso amigo João Paulo, eu finalizei o treinamento de perito na semana passada, já consegui emitir o certificado. Eu consigo, a princípio, trabalhar como assistente técnico, porque eu não vou precisar do certificado digital a princípio se eu for trabalhar só como assistente, certo? Certo. Porque daí todas as petições é o advogado que vai fazer. Isso mesmo. Pessoal, estava ouvindo aí o Adão falando, tá? Essa situação aí onde um advogado fala que, olha, a situação de
de coleta de padrões remota, tal, não pode, que isso é só exceção e tal, ele está julgando, né? Ele está julgando, ele está se colocando no lugar do juiz. Então tem que esperar o juiz dizer se aceita ou não. Mesmo o juiz não aceitando, nós temos as outras formas de coleta de padrões à distância, sem ter que você ir ainda. E a segunda possibilidade é você pedir para que um serventuário do cartório faça a coleta de padrões, depois ele suba para os autos do processo isso, ou você contratar um colega para que o colega vá como correspondente teu, fazer essa coleta, e também tem a possibilidade de você subir para os autos do processo os formulários, pedir que o patrono lá baixe esse formulário, a pessoa preencha. Essa terceira possibilidade, ela é muito ruim, porque não dá a oportunidade do assistente do autor participar. Então, aí pode haver uma impugnação. Então, eu costumo usar essas três possibilidades, né? Ou remota, eu faço remota, ou o serventuário faz, ou eu envio um correspondente pericial, ou a quarta eu mesmo vou, tá? Então, são essas as situações aí para a gente poder resolver isso. Mas, enquanto as partes estiverem falando, pouco importa o que falem. Pouco importa. Quem opina, quem decide dentro do processo não é nenhuma parte nem a outra, é o juiz e a lei. Em frente, gente.